Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é. No silêncio do deserto, ninguém me viu chorar. Deus me tomou em suas mãos, começou a me moldar. No calor da provação, fui vencendo pela fé. Cada lágrima caída, Ele me deixou de pé. Foi no fogo santo que entendi que Ele nunca desistiu de mim. Na caverna Ele falou: Filho, eu sou teu redentor. Fui forjada pelo Espírito Santo, não foi à toa o meu pranto. Cada marca é cicatriz de quem não fugiu da raiz. O céu me viu de joelhos quando o mundo quis me calar, mas o vento do Espírito veio pra me levantar. Me quebraram tantas vezes, mas Deus veio refazer. O vaso rejeitado, Ele escolheu pra preencher. Na pressão da fornalha, eu aprendi a adorar. E mesmo em meio à guerra, não deixei de confiar. Foi no vale que ouvi: a promessa não morreu ali. Com o azeite me ungiu e nova força Ele me deu. Fui forjada pelo Espírito Santo, não foi à toa o meu pranto. Cada marca é cicatriz de quem não fugiu da raiz. O céu me viu de joelhos quando o mundo quis me calar, mas o vento do Espírito veio pra me levantar. Na UTV Brasil, noite e dia a clamar, 24 horas de fogo no altar. Quem assiste sente o céu descer, porque o Espírito está aqui pra te mover. Avante, povo de Deus. Fui forjada pelo Espírito Santo, e hoje em adoração eu oro e canto. Não sou quem eu era ontem, sou vaso nas mãos do oleiro. O inimigo tentou, mas falhou, porque o céu me sustentou. Na fornalha ardente eu não andei sozinha, Cristo me levou no colo, eu já sabia. Forjada no Espírito Santo hoje eu sou. Eu adorei a Ele e Deus me curou. Receba, irmão, a palavra do Senhor. Hoje Ele transforma em vitória e pensa a sua dor. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é. Filha. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Hoje estamos aqui, meus irmãos, dando continuidade à programação. Estive alguns dias ausente, mas estou de volta, meus irmãos. Quantas vezes nós passamos, por algumas batalhas, algumas lutas. Isto acontece com todos nós. É muito humano, muito normal, inclusive, que aconteça. E hoje nós vamos falar exatamente acerca
de determinadas coisas quando o mal se levanta contra o cristão, não é mesmo? Acontece muito, meus irmãos, nós vemos, né, irmãos cristãos, irmãs cristãs que dizem, né, que quando estão a serviço do Pai, quando estão a serviço do reino, independentemente do seu ministério, muitas coisas começam a acontecer nas suas vidas, né? Observam que é um levante, em muitos casos, que sentimos do inimigo diretamente ou muitas vezes através da influência de coisas negativas nas nossas vidas. Quantas vezes o mal se levantou contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa fé? Como nós precisamos, meus irmãos, estarmos cientes no que se refere a tudo isso, não é mesmo? Talvez você esteja vivendo isso hoje, exatamente uma situação assim, um tempo em que parece que as trevas se organizaram contra você. Mais ou menos essa é a sensação que você tem. Mas quero te dizer, meus irmãos, que as Escrituras Sagradas de Deus, a palavra do nosso Senhor, a Bíblia, ela não esconde que o crente, aquele que acredita nas Escrituras Sagradas, no nosso Senhor Jesus Cristo, que o evangélico, aquele que acredita nos evangelhos, nas Escrituras Sagradas de Deus, não há algo que venha nos isentar do que nós venhamos a ter que passar, enfrentar muitas vezes o levante do inimigo, pessoas que se colocam na condição de nossos adversários, perseguições, ataques, afrontas, quantas coisas nós vemos. E o nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Jesus declara em João 16:33 que no mundo tereis aflições, exatamente como muitas vezes você, minha irmã, meu irmão, pode estar passando, mas Cristo nos lembra: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O nosso Senhor, o Verbo se faz carne e vence. Realmente, na condição humana, muitas coisas que nós também passamos e vivemos no nosso dia a dia. E Cristo já nos avisou que haveria oposição, haveria luta. O Evangelho não é um convite feito a você para uma vida sem batalhas, mas para uma vida com vitória, na presença do nosso Senhor, em meio às lutas. E a pergunta que precisa ecoar nos nossos corações é: quando o mal se levanta contra mim, qual é a minha postura? Não é mesmo? Eu me entrego ao medo ou eu firmo os meus pés na rocha que é Cristo? Então, nós vivemos em dias onde o mal não se levanta apenas na forma ou de forma espiritual, mas também nós vemos relatos, declarações no viés psicológico, emocional, quantas pessoas estão presas, encarceradas, na verdade, na ansiedade, em traumas, na depressão e em angústias. Quantos são perseguidos, caluniados e difamados? O mal que nós
vemos acontecer no mundo, ele assume, meus irmãos, várias formas. Pode ser através de uma enfermidade inesperada, um problema financeiro, uma traição, até mesmo pensamentos de desistência do sentido da vida. E é nessas horas, meus queridos, que nós precisamos lembrar que o mal, ele pode se levantar na sua vida, mas não pode prevalecer contra quem está firmado em Deus. E esta é a razão pela qual nós precisamos estar constantemente em comunhão com o nosso Senhor. E mesmo assim, meus irmãos, em oração, em comunhão com o nosso Deus, nós vamos observar e acontece o levante do inimigo. Veja que pessoas que estão a serviço do mal, muitas vezes isso não ocorre no processo das suas vidas, porque o mal precisa, não é mesmo, dos malfeitores, das pessoas no mundo que estejam a serviço dele. Então essas pessoas muitas vezes durante esse processo de maldade nas suas vidas são poupados em um primeiro momento. Só que claro que o diabo, antes de matar, ele humilha depois, né, esse ser humano, quando não é mais útil para os seus propósitos. Mas veja que hoje o Espírito Santo do nosso Senhor, ele nos chama a uma reflexão. Será que nós estamos preparados para estes levantes, essas manifestações do mal, que muitas vezes você sente na sua vida algo acontecendo de forma que não faz muito sentido, não é mesmo? Mas você sente que não é algo bom. Ou será que estamos vivendo de uma forma frágil, sem raízes profundas, deixando que qualquer vento do inimigo nos derrube? Veja que nós podemos muitas vezes nos sentirmos fracos, fragilizados, de certa forma, às vezes até atingidos, mas isso não significa que nós iremos permanecer naquela situação e que o mal, ele prevalecerá nas nossas vidas. Então, meus irmãos, este é um momento, um tempo, uma era, podemos até dizer assim, de despertamento das pessoas. O mal se levanta, mas o cristão precisa se levantar ainda mais forte. Porque mesmo que pessoas se utilizem de determinadas coisas do mundo para agir contra você, você está com Deus, tem o poder de Deus. Nada é maior do que o nosso Deus, nada é maior do que o agir do poder do Espírito Santo, nosso Senhor, nas nossas vidas. E o mal, ele se levanta, mas nós, como cristãos, precisamos realmente nos levantarmos ainda mais fortes, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, cheios da certeza de quem caminha conosco, não é mesmo? É muito maior do que qualquer adversário. Amém, meus irmãos? A palavra do nosso Senhor, e digo àqueles que creem e àqueles que ainda estão em dúvida, atentem-se à palavra do Senhor, que diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor.
bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes. Resiste firmes na fé. Veja que o apóstolo Pedro, essa passagem está em 1 Pedro, no capítulo 5, ele nos alerta acerca destas coisas. O inimigo, meu irmão e minha irmã, não dorme. Enquanto muitas vezes nós estamos dormindo, uma espécie de um sono durante este processo da vida, ele não dorme. Ele ronda, ele observa, ele procura brechas. E isso significa que o crente, o cristão, não pode viver desatento, não pode viver distraído espiritualmente, principalmente todos aqueles que entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor e se veem a serviço dele. Veja que o mal, ele não se alegra com isso, não é verdade? Então aqui nessa palavra, um chamado de todos nós, a vigilância, de nós estarmos realmente atentos. O mal, ele não se apresenta sempre de uma maneira assustadora, de uma maneira previsível. Às vezes, o que ocorre? Ele vem disfarçado, sutilmente, em propostas, em circunstâncias aparentemente até inofensivas, em pensamentos que pouco a pouco nos afastam de Deus. Nós vamos perceber isso quando nós começamos a ter que suportar determinadas consequências nas nossas vidas. Nós sabemos que a mente é um campo de batalha, não é mesmo, irmão? E o inimigo, ele planta sementes do medo, da dúvida, da insegurança. E muitos caem não porque o inimigo é forte demais para que nós possamos resistir, mas porque não resistimos muitas vezes mentalmente. Mas Pedro, na sua carta, nos ensina: resistam firmes na fé. E isso significa que nós venhamos a blindar o nosso coração como um escudo, com a palavra do nosso Senhor, alimentar, não é mesmo, os nossos pensamentos com aquilo que edifica, fortalecer a nossa comunhão com Cristo. O mal se levanta, mas aquele que crê não é surpreendido, não é mesmo? Muitas vezes pode até se sentir enfraquecido, frágil, mas jamais é pego de surpresa. Você já tem uma noção de que certas coisas podem realmente vir a acontecer. Assim como um soldado em guarda, ele está preparado porque algo pode acontecer. Ele pode até sentir o rugido do leão, como diz a palavra do nosso Senhor, mas sabe que o leão da tribo de Judá já venceu. E quem vive, meus irmãos, em vigilância espiritual, não teme o ataque, porque está armado com fé e revestido da graça de Deus. Que nós possamos repetir, mentalizar exatamente essas palavras na nossa mente, no nosso coração. A verdade que vem das Escrituras do nosso Senhor
exatamente para que nós estejamos preparados e cientes do que o mundo é capaz de causar àqueles que venham a decidir a viver sob o jugo de Deus e não sob o jugo do mundo, do mal que há no mundo. Nós vemos nas Escrituras, não temos que lutar contra a carne e sangue, diz a palavra, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja que muitos às vezes estão vivendo lutas entre irmãos, mas na verdade a nossa batalha não é exatamente, até inclusive, contra aqueles que se colocam na condição de nossos inimigos. Por isso que nós devemos, inclusive, orar para que essas pessoas tenham um encontro com o nosso Senhor. Porque muitas vezes todo o mal que desejam a você, ou todo o mal que fazem a você, estão sob a influência exatamente de forças que se vêm atuando, não é mesmo, na esfera espiritual. E isso é muito sério, isso existe. Inclusive, o próprio diabo busca plantar na mente das pessoas que isso não existe. Porque se as pessoas não creem, as pessoas realmente não estão atentas, preparadas com o que possa realmente vir a acontecer. Paulo, ele nos revela, nessa passagem que está em Efésios, no capítulo 6, que a realidade espiritual que nós vivemos é às vezes muito diferente daquilo que nós pensamos. A nossa luta, ela não é contra pessoas. Quantos hoje estão presos a mágoas, ódio, ressentimento, porque não entendem que por trás de cada injustiça, de cada traição, de cada perseguição existe uma batalha espiritual muito maior. O inimigo, ele usa pessoas como instrumentos, tá? Mas o nosso verdadeiro adversário não é aquele que muitas vezes está prestes a nos atacar. Nosso verdadeiro adversário está, como a palavra diz, nas regiões celestiais. Quantos de nós sofremos na alma porque acreditamos que o problema é o outro, o chefe, o vizinho, a família, o colega de trabalho. Mas quando nós passamos a compreender a dimensão espiritual, deixamos, meus irmãos, de gastar energia odiando às vezes pessoas e passamos a dobrar os joelhos em oração, revestindo-nos da armadura de Deus. E deixamos, muitas vezes, essa é a sua cura. Você deixa de adoecer o seu coração. E na palavra do Senhor, nos evangelhos, nós aprendemos que liberar perdão em relação a todas essas coisas nos cura e nos fortalece para essa verdadeira batalha com o nosso verdadeiro adversário, porque ele vê, enxerga que não tem poder sobre a sua vida. O mal, ele se levanta, mas o cristão precisa entender a sua luta. Não é na carne, é no espírito. Não se vence discutindo, mas orando. Não se vence na força do braço, mas na força da fé. O inimigo se levanta, mas veja que
aquele que é cristão, muitas vezes, ajoelhado em oração, é um gigante de pé diante do mundo espiritual. Ok, meus queridos? E é muito importante que nós venhamos a compreender a realidade dessas coisas, porque a própria palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Está em um livro de Salmos, número 34:19. Aqui o salmista nos mostra que ser justo não é garantia de uma vida sem problemas. Veja, pelo contrário, muitas são as suas aflições. E o cristão não deve estranhar o dia mau, as suas lutas, as suas lágrimas, mas há uma promessa poderosa, não é mesmo? Diretamente do coração de Deus para mim e para você. O Senhor o livra, aquele que é justo, de todas estas coisas. Podemos ser atingidos, mas o mal não prevalece sobre as nossas vidas. E nós observamos que a dor, meus irmãos, independentemente do viés que nós possamos estar sentindo, sermos colocados nessa circunstância, ela faz parte da existência. Mas a fé nos revela que a dor não tem a última palavra. Ela não é um ponto decisivo, de decisão final para as nossas vidas. O mal, ele pode nos atingir, não é mesmo? Mas nunca destruir a nossa esperança. Há muitas aflições financeiras, emocionais, espirituais, mas todas elas se tornam caminho de testemunho quando nos seguramos, nos firmamos a promessa de livramento do nosso Senhor. E veja que nós sentimos muitas vezes isso, nós vemos, nós somos atingidos, mas Deus nos livra de todas essas coisas. Ou seja, o mal se levanta contra nós, que somos cristãos, mas ele não permanece. Deus não nos livra de enfrentar, mas nos livra de sermos derrotados, porque Ele está ao nosso lado. Como diz a palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Basta que nós, nos momentos em que venhamos a nos sentirmos fracos, possamos analisar este religar, esta comunhão com o nosso Senhor, que nós nos sentimos restabelecidos para o enfrentamento de todas estas coisas. O inimigo, ele arma laços, mas Deus envia livramentos. Isso é promessa do Senhor. Quem confia no Senhor pode até cair, mas não fica prostrado, porque a mão de Deus nos levanta, meus irmãos, não é mesmo? Em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Paulo diz isso em Romanos, capítulo 8. E veja que em todas estas coisas, que coisas? Perseguições, tribulações, angústias, perigos. Nós somos mais que vencedores. Nós somos mais, muito mais do que apenas vencedores.
Veja que há uma profundidade nesse conceito. Isso não é apenas vitória, uma simples vitória, é uma vitória ampliada, tem poder, garantida pelo amor de Cristo. E o mal, ele se levanta, mas não pode quebrar o vínculo que nós temos com o nosso Deus, com o amor que nós temos ao nosso Senhor. Nada pode nos afastar disso. Isso é poderoso, meus irmãos. Veja que hoje em dia, no mundo que nós vivemos, muitas pessoas se sentem esmagados pela pressão, pelo peso das responsabilidades, deveras rejeitado pelo medo futuro. Mas Paulo nos mostra, nessa passagem que nós vimos, que nada, absolutamente nada, se a palavra diz que é nada, realmente é absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Essa é a maior arma contra o mal, porque o mal espera que, diante de tribulações, dificuldades, circunstâncias desafiadoras, nós venhamos a nos levantarmos contra Deus. Alguns rejeitam a Deus, desafiam a Deus. Quantas coisas nós vemos, né? E aí é que está o erro. Veja que a maior arma que nós temos contra o mal realmente é a nossa comunhão, o nosso amor com Deus. Saber que somos amados incondicionalmente por aquele que já venceu. E Cristo diz em algumas passagens das Escrituras: se levantaram contra mim, ok? Então, veja que todos aqueles que falarem em meu nome também podem ser e serão, provavelmente, perseguidos e irão sofrer determinadas aflições nas suas vidas. E o mal, ele se levanta na sua vida, mas ele não tem o poder de romper essa ligação eterna entre você e o nosso Senhor. O diabo, ele pode tentar ferir a sua autoestima, roubar a sua identidade, mas quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, filhos amados, como filhos amados somos irmãos, como irmãos somos herdeiros, do nosso Senhor. Nenhum levante do mal pode nos destruir, porque Deus tem planos de prosperidade, sucesso, vitória para as nossas vidas, para tudo aquilo que é bom e jamais para aquilo que é mal. A maldade vem daqueles que se utilizam das coisas boas que Deus criou para fazer o mal. Não é mesmo? E em Cristo nós não apenas vencemos, mas a palavra diz que somos mais do que vencedores. Nós estamos ao lado de quem já venceu, porque tudo, meus irmãos, tudo que há neste mundo foi definido na cruz. Tudo. E o mal, ele se levanta, mas não se sustenta diante da glória de Deus. Nós precisamos guardar nos nossos corações, na nossa mente, que o inimigo, ele pode rugir, mas o seu rugido não cala a voz da vitória que Cristo já declarou sobre as nossas vidas, a minha vida, a sua vida. As armas podem ser forjadas, mas nenhuma prosperará contra os servos do Senhor. Amém, meus irmãos? As trevas podem até cercar, mas a luz, ela sempre vence a escuridão, meus irmãos. Não é mesmo? Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Podemos até cair, mas não ficamos no chão, porque Deus nos ergue. Ele está sempre ao nosso lado.
o inferno pode tramar ou muito através dos filhos das trevas aqui, pessoas que se colocam muitas vezes na condição de seus inimigos, não é mesmo? E o inferno pode tramar, mas veja que o céu, que deve estar em nós através do nosso Senhor, já decretou a vitória. A vitória é sua, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós conseguimos compreender todas estas coisas. Tudo aquilo que é ruim, de má índole, questões absurdas, influências negativas, malignas, o próprio diabo, pode muitas vezes tentar enfraquecer você, atingir a sua fé. Quando não consegue atingir você, atinge as pessoas que você mais ama, para buscar desestabilizar você. Tá? Mas cada levante do inimigo só confirma que você está no caminho certo, meu irmão e minha irmã. Às vezes podemos estar aí meio debilitados fisicamente, somos atingidos, mas aqui, ó, a nossa alma, o nosso coração, isso aí, o inimigo não tem poder, porque tudo que ele se levanta diretamente ou através de pessoas a serviço dele contra você, Deus transforma em testemunho. Cada ataque em testemunho, cada dor em força e cada batalha em glória nas nossas vidas. Então, meus irmãos, a palavra de hoje, para você que está acompanhando conosco essa questão sobre o levante do mal na vida daqueles que amam a Deus, servem a Deus, estão sempre em comunhão com o nosso Senhor, é que você não desanime, meu irmão. Veja que se o mal se levantou contra você, maior é quem está em você do que tudo que possa estar no mundo. Deus é maior do que todas as coisas. O poder do nosso Senhor é maior do que todas essas coisas. O levante é sinal de que o inimigo reconhece algo diferente em você. Você não está agindo da mesma forma como o inimigo quer que as pessoas se posicionem no mundo. Você está agindo diferente, então ele busca lhe abater. Ele reconhece que você tem algo diferente, que ameaça a sua condição. E nós observamos isso nas nossas vidas, sinal de que Deus também tem algo gigantesco para realizar através de você. Porque se você não significasse nada, não é mesmo? No ministério, no propósito que Deus tem para a sua vida e você está cumprindo, o mal não buscaria atacar você, meu irmão. Então, por isso, nós estamos aqui, sempre a serviço do nosso Deus, 24 horas, independente das batalhas, das lutas, das intempéries da vida, nada nos afasta do propósito, nada nos afasta do amor de Deus, nada pode nos impedir que venhamos a realizar o que nós precisamos realizar, conforme a vontade do nosso Senhor, a não ser o nosso próprio Senhor, o nosso Deus. E por isso nós viemos hoje, Senhor, nosso Deus e Pai, orarmos. Nós entramos agora na Tua presença, meu Deus, reconhecendo que
sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Declaramos que dependemos, meu Pai, do teu poder para resistir ao mal que se levanta contra nós. Guarda nossa mente, Senhor, contra os ataques do inimigo que tentam nos paralisar com medo, com ansiedade, com dúvidas. Fortalece, Senhor, os nossos corações diante das perseguições, injustiças que o mundo levanta contra os teus filhos. Livra-nos das armadilhas preparadas em oculto. Desfaz toda a obra maligna, todo o laço do passarinheiro e toda a armadilha do inferno. Oh, meu Deus, gratidão. Revestimos-nos agora da tua armadura, Senhor. Capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito, cinturão da verdade, couraça da justiça e as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Oh, glória. Levanta-nos como guerreiros, Senhor. Guerreiros firmes, que não se prostram diante dos levantes do mal, mas que permanecem de pé pela fé no Senhor, em Cristo. Cobre-nos com o teu sangue, meu Deus, sela as nossas famílias, as pessoas que nós mais amamos, onde quer que estejam, os nossos lares, os nossos filhos, os nossos projetos, contra toda influência do mal. Meu Deus, dá-nos ousadia para viver o teu evangelho, mesmo em meio à oposição, para que o mundo veja em nós a luz de Cristo que vence as trevas, meu Deus, e que ao final de cada batalha possamos levantar as mãos e declarar: o mal se levantou, mas não prevaleceu, porque a vitória pertence ao Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Como é bom nós estarmos juntos, em comunhão com o nosso Senhor, observando a palavra de Deus, estarmos atentos a esse tema que hoje resolvi trazer para nós abordarmos, porque se nós sentimos o mal buscando se levantar contra aquele que é cristão, que ama Deus, que busca viver o amor do nosso Senhor, é porque esse ser humano está agindo de forma diferente daqueles que estão a serviço do inimigo. Amém, meus queridos? E muitas vezes a pessoa se sente meio desafiada. Vem palavras, ataques, às vezes é um diagnóstico na sua vida, às vezes é um ataque direto mesmo, furioso do mal na sua vida, buscando aniquilar você, muitas vezes acabar até com o seu corpo, mas jamais chegará na sua alma, no seu espírito, naquilo que você é verdadeiramente para a eternidade junto ao nosso Senhor. Mas se nós temos que estar aqui, neste mundo, o tempo que Deus determina para cada um de nós, para que nós possamos, a serviço do nosso Senhor, cumprir a nossa missão, nós precisamos estar atentos, meu irmão, porque, como nós sabemos, às vezes nós estamos meio letárgicos, em um sono, como se um sono profundo, e o diabo não dorme.
está sempre rondando, observando que você está fazendo algo que não agrada ao maligno. E ele fica esperando uma oportunidade para acabar com você. Claro que no que se refere ao seu físico, jamais a sua comunhão com Deus, porque nada pode nos afastar do amor, da presença do nosso Senhor. Mas a todos aqueles que buscam estarem na presença de Deus e permanecerem o maior tempo possível cumprindo o propósito do nosso Senhor aqui nesta vida, nós possamos então compreendermos a profundidade da palavra do nosso Senhor quando diz que nós seremos perseguidos, atacados, enfrentaremos muitas coisas que para continuarmos precisamos resistir. Esse é o segredo. Não é algo fácil, não é um processo fácil, porque às vezes não é apenas o seu físico que o mal busca atingir. Ele busca atingir o seu psicológico, o seu emocional, para tentar derrubar você por completo. Existem pessoas, meus irmãos, nesse exato momento, que desistiram de viver o Evangelho do nosso Senhor, que desistiram de estar nessa comunhão 24 horas com o nosso Deus, de tanto que eram atacados. Era um absurdo. De repente, alguns se afastaram das suas igrejas, deixaram de orar tanto, deixaram de fazer aquilo que as Escrituras nos orienta e passaram a viver as coisas do mundo. O que aconteceu com esse irmãozinho e com essa irmãzinha? Deixaram de ser atacados. Mas é claro, é meio óbvio até, se nós pararmos para analisar. Quando Cristo diz, eu fui atacado, perseguido, rejeitado, traído, crucificado, enfim, tudo que nós sabemos. É claro que todos aqueles que vierem a querer ter, por exemplo, usando as minhas palavras agora, um coração semelhante ao nosso Senhor, ou viver os evangelhos, estar em comunhão com o Pai, buscando cada vez nos aproximarmos mais a tudo que o Messias nos deixou como ensinamento, a retaliação vem, meu irmão. E daí é que vem as orientações do nosso Deus de como nós precisamos proceder diante de todas essas coisas. Não é fácil. Nós termos, muitas vezes, ataques diretamente do mal para acabar com você. Respostas que vêm para tentar destruir você. Pessoas que são colocadas no seu caminho com o intuito de aniquilar com a sua existência. Enquanto você está nessa luta constante de se aproximar do que diz o Evangelho do Nosso Senhor, o mundo vem contra a maré, contra você, tentando derrubar você constantemente, no físico, no psicológico, no emocional, seja a forma que conseguir, para desestabilizar você, para ir em busca de prevalecer. Ou você se rende ao mundo, ou você irá sofrer. E o segredo de todas essas coisas é resistir. Porque nada pode nos afastar do amor do nosso Senhor, da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Não é mesmo? De tudo que nós falamos no dia de hoje e muito mais, que Deus é poder nas nossas vidas. Nós estarmos em busca da proteção do nosso Senhor, cumprindo a palavra do nosso Senhor nas nossas vidas, mesmo sabendo que seremos atacados, haverá o levante do mal, e aprendermos pouco a pouco como vamos driblando, nos mantendo de pé, fortes, firmes, como
Deus nos orienta e nos dá estratégia divina, inclusive, através da sua sabedoria, do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça nas nossas vidas. E seguirmos firmes, meus irmãos, porque realmente temos muito trabalho aí a fazer nos nossos corações e muito no deserto do coração das pessoas. Existem aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de ter um encontro com o nosso Senhor, e você será a única pessoa que irá falar de Cristo para esse ser humano, para que ele compreenda o poder e o agir de Deus na sua vida. Nós temos muito trabalho a fazer no deserto do coração das pessoas, que muitas vezes estavam no caminho em busca dessa redenção, da sua verdadeira conversão, e o inimigo se levanta tanto contra aquele que quer viver o Evangelho que a pessoa não resistiu seguir este caminho e preferiu retornar para as coisas do mundo, que deveras você é menos atacado, porque se você segue aquilo que diz o mundo, você faz parte daquilo tudo. Então você não há razão sequer aqui de ser contestado, e muito menos, como a palavra nos diz, pelo nosso verdadeiro adversário, que não são as pessoas com as quais nós convivemos. Que já sabemos realmente quem é o nosso verdadeiro inimigo. Nos cabe, meus irmãos, nos mantermos firmes, termos consciência do que nós precisamos ou precisaremos suportar nessa vida, nos mantermos firmes, compreendermos que quanto mais próximos nós estivermos de cumprir o Evangelho, quanto mais nós nos aproximarmos de ter um coração semelhante a de Cristo, mais nós seremos perseguidos, atacados por aqueles que são adversários do nosso Senhor. Serão nossos adversários também em potencial. Confiar na providência divina, nas promessas do Senhor, pedir proteção, buscar andar sob a cobertura espiritual do nosso Senhor e não fora dela, né? Para que nós possamos persistir e sejamos o mínimo possível atingidos. Veja que todos conhecem a história de Jó, como ele foi atingido em todas as áreas da sua vida, até chegar no seu físico. Mas Deus não deixou que tirassem a vida de Jó. Na vida dele, não toca. Então, veja que às vezes o mal pode atingir você de todas as maneiras, mas você sairá vivo dessa história, porque Deus tem um propósito maior para você, de dar continuidade, não é mesmo? Segundo a vontade do Senhor, nós tenhamos que cumprir com missão nos nossos dias a serviço de Deus, aqui entre os nossos irmãos. Ok, meus queridos? Agradecemos imensamente a todos aqueles que fazem parte dessa grande família que é a ONTV 24 horas, através do www.ontv24horas.com.br. Você tem acesso à nossa TV, independentemente do dispositivo que você esteja conectado à internet. Estamos falando do Brasil, para o Brasil e para o mundo, não é mesmo, meus irmãos? Estamos aí, o tempo que Deus nos permitir, para a sua honra e para a sua glória, enfrentando desafios. Quanto mais nós buscamos cumprir a palavra do nosso Senhor fora do ordinário da vida, de forma extraordinária, somos também atacados. E estamos aqui, meus irmãos, e não é de hoje que estamos aqui, não é mesmo? Eu já faz um bom tempo que venho
nesse propósito, cada vez compreendendo mais o que Deus espera de mim, buscando cumprir estas coisas, indo em busca da verdade do nosso Senhor e sofrendo ataques. Que eu me recordo agora, assim, efetivamente, nos últimos 10 anos. E Deus me deu livramento de todas estas coisas até o momento. Até este momento aqui, que estou aqui agora. Livramento de todas estas coisas. E assim nós buscamos permanecer, porque nada poderá me afastar do amor do nosso Senhor. E é isso que nós estamos aqui para testemunhar. Esse Deus que me salva todo dia é capaz de salvar você também. Ok, meus irmãos? Graça e paz a todos e até a próxima. Continue acompanhando a nossa programação. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é. No silêncio do deserto, ninguém me viu chorar. Deus me tomou em suas mãos, começou a me moldar. No calor da provação, fui vencendo pela fé. Cada lágrima caída, Ele me deixou de pé. Foi no fogo santo que entendi que Ele nunca desistiu de mim. Na caverna Ele falou: Filho, eu sou teu redentor. Fui forjada pelo Espírito Santo, não foi à toa o meu pranto. Cada marca é cicatriz de quem não fugiu da raiz. O céu me viu de joelhos quando o mundo quis me calar, mas o vento do Espírito veio pra me levantar. Me quebraram tantas vezes, mas Deus veio refazer. O vaso rejeitado, Ele escolheu pra preencher. Na pressão da fornalha, eu aprendi a adorar. E mesmo em meio à guerra, não deixei de confiar. Foi no vale que ouvi: a promessa não morreu ali. Com o azeite me ungiu e nova força Ele me deu. Fui forjada pelo Espírito Santo, não foi à toa o meu pranto. Cada marca é cicatriz de quem não fugiu da raiz. O céu me viu de joelhos quando o mundo quis me calar, mas o vento do Espírito veio pra me levantar. Na UTV Brasil, noite e dia a clamar, 24 horas de fogo no altar. Quem assiste sente o céu descer, porque o Espírito está aqui pra te mover. Avante, povo de Deus. Fui forjada pelo Espírito Santo e hoje em adoração eu oro e canto. Não sou quem eu era ontem, sou vaso nas mãos do oleiro. O inimigo tentou, mas falhou, porque o céu me sustentou. Na fornalha ardente eu não andei sozinha, Cristo me levou no colo, eu já sabia. Forjada no Espírito Santo hoje eu sou, eu adoro, orei a Ele e Deus me curou. Receba, irmão, a palavra do Senhor, hoje Ele transforma em vitória e pensa a sua dor. Minha filha.
Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é. Filha.